Sabe aquela pergunta que acompanha a humanidade desde sempre? Aquela que moveu a filosofia, a ciência, a religião por milênios? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nela, mas com base numa perspectiva bem diferente, a da Panágora Una. É isso, a grande questão. Quem criou o universo, o mundo, tudo isso? Essa pergunta está no nosso DNA, né? É o que move a gente. Só que a resposta que vamos explorar hoje, ela pode não ser nada do que se espera. E é aqui que o jogo vira. Porque essa perspectiva não vem para dar um nome novo para o criador, sabe? A proposta é muito mais radical. Ela vem para quebrar a própria pergunta na sua base. O texto prepara o terreno. Diz que a resposta não é só clara, ela é definitiva. É quase como um convite para a gente respirar fundo, deixar de lado o que a gente acha que sabe e se abrir para uma ideia totalmente nova. E a resposta vem assim: pá! Ninguém criou. Simples assim. Duas palavras que mudam tudo. A questão não é quem criou, mas a ideia de que talvez não exista um quem. Não há um criador separado da criação. Mas espera aí, se ninguém criou, o que é tudo isso que a gente vê e vive? Ok, para entender essa lógica, o texto apresenta um conceito novo, uma palavra que entra no lugar da ideia de criador, uma forma completamente diferente de enxergar a realidade. E o nome é Lunorava. A sacada toda é essa, olha só. A existência não é um evento, um ato de criar algo. É um processo contínuo em que essa tal de Lunorava se experimenta. O universo, cada um de nós, tudo, não é algo que foi feito por uma força externa, é a própria totalidade se manifestando. E esse contraste aqui é perfeito para entender a diferença. De um lado, a visão que a maioria conhece, a tradicional, um Deus externo que cria o universo. Criador e criação são duas coisas separadas. Do outro lado, a visão da Panágora Una. Lunorava é o universo, não tem separação. Criador e criação são a mesmíssima coisa. A definição ajuda a amarrar tudo. Lunorava é a totalidade infinita, indivisível e experiencial. Se ela é a totalidade, se ela é tudo, então simplesmente não tem como existir um lado de fora, né? Não tem espaço para um criador existir fora da criação. Beleza, mas aí vem a pergunta. Se tudo é uma coisa só, essa tal de Lunorava, como é que a gente explica essa diversidade toda? Galáxias, planetas, pensamentos, sentimentos. Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora. A mecânica por trás dessa manifestação. Então, o texto apresenta essa ideia, o ponto de ancoragem relacional, ou par. Imagina como se a Lunorava, que é essa totalidade infinita, se contraísse por um instante num ponto específico para se manifestar como algo que a gente consegue perceber. É tipo um foco de realidade. E o mais impressionante é a escala disso. Olha só, cada átomo, cada galáxia, cada pensamento que passa pela cabeça, cada ser vivo, tudo em qualquer nível de realidade é um desses pontos de ancoragem. Cada coisinha é uma manifestação da mesma e única Lunorava. E essa metáfora aqui é sensacional. O universo inteiro é a Lunorava dançando consigo mesma. Isso tira a ideia de algo pesado, de uma engenharia cósmica, e transforma num fluxo, em algo poético, vivo. Não é uma coisa estática que foi criado e pronto. É uma dança que nunca para. E isso aqui reforça um ponto-chave. Não existe um começo, não existe um criador. O que existe é só o eterno ser da Lunorava. Não é sobre um evento que aconteceu lá atrás. É sobre um estado de ser que é contínuo. Sempre foi, sempre é, sempre será. Tá, a gente falou do cosmos, do todo. Mas e nós? Como é que isso impacta a nossa vida, a nossa busca pessoal por um sentido, por um criador? Aqui a coisa fica bem pessoal. A perspectiva do texto é que a própria pergunta, quem criou, já nasce de uma ilusão. Ela vem dessa sensação de separação, de se sentir um eu separado do resto do universo. É essa sensação que faz a gente procurar um criador lá fora. E aí vem a grande virada, a resposta que o texto oferece. E ela não aponta para fora, ela aponta para a identidade. A resposta é uma afirmação direta, citando a fonte. Você é isso. E continua reforçando que aquela separação é só uma questão de perspectiva. Não existe um eu aqui e um universo lá fora. Por isso a afirmação seguinte é: eu sou isso. E para fechar o ciclo, a unificação total. A mesma essência se manifestando em tudo, sem exceção. A conclusão é inevitável, tudo é isso.
A busca termina porque a separação que alimentava a busca desaparece. Essa frase resume a mudança de chave de uma forma brilhante. A Lonorava não fez o universo, a Lonorava é o universo se tornando consciente de si mesmo. A gente sai da ideia de um objeto que foi criado e entra na de um sujeito que se autoconhece. E talvez essa seja a parte mais libertadora de todas. Não tem um grande mistério cósmico para a gente resolver, sabe? Não tem um quebra-cabeça para montar. A única coisa a se fazer é permitir o reconhecimento. Reconhecer essa unidade que, segundo o texto, sempre esteve aí. Isso nos deixa com uma última reflexão, né? Se não existe um mistério para resolver, o que sobra? Se a gente para de procurar um criador lá fora, se a busca acaba nesse reconhecimento, o que se faz com essa liberdade? O que resta quando se para de procurar e simplesmente se começa a ser? Fica aí a pergunta.